Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui, problemas do primeiro grau, vamos fazer questões da FGV. Questão 1, FGV 2017. Juvenal comprou ao todo 10 exemplares de 2 livros de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela e Tieta do Agreste. Cada exemplar de Gabriela Cravo e Canela custou R$30 e cada exemplar de Tieta do Agreste custou R$70. O valor total da compra foi de R$460. Assinale a opção que indica o número de exemplares de Gabriela Cravo e Canela que Juvenal comprou. Vê, essa questão é uma questão de problema do primeiro grau que pode ser resolvido de diversas formas. Eu vou focar aqui em sistema de equações. Você não é obrigado a fazer por isso. Por exemplo, essa questão você poderia fazer substituindo nas alternativas. Mas não conte que isso sempre vai ser possível. Então é importante também aprender a fazer um sistema. Então, como é que a gente monta um sistema? Ele quer saber número de exemplares. Então veja, o foco da nossa questão é achar número de exemplares. Então eu já coloco aqui o nosso foco, número de exemplares. Quantidade, né? O número de exemplares de Gabriela Cravo e Canela eu vou chamar de G. G. E o número de exemplares de Tieta do Agreste eu vou chamar de T. Pronto. Isso é meu objetivo, achar esses valores. Eu não tenho o número de exemplares de Gabriela, Cravo e Canela, nem de Tieta do Agreste. Aí eu vou montar as equações através das informações dadas. Por exemplo, o número de exemplares de Gabriela Cravo e Canela mais Tieta do Agreste dá quanto? Se eu colocar G mais T, o número de exemplares dos dois dá quanto? 10, né? Por quê? Porque se falou na questão que esses exemplares totalizavam 10, né? Beleza. Então essa é a primeira equação. E como é que eu acho a segunda, professor Neto? Através da informação do preço. Veja que cada exemplar de Gabriela Cravo e Canela custa R$30. Então você bota assim, ó, 30 vezes G, mais cada exemplar de Tieta do Agreste custa R$70. 70 vezes T. Por que, professor, multiplica? Veja, você não sabe quantos exemplares tem de Gabriela Cravo e Canela. Se for 1, vai ser 30 vezes 1, vai ser R$30 em dinheiro. Se fossem 2, seria 30 vezes 2, aí seria R$60 que custariam esses dois. Se fossem 3, 60 vezes 3. Por isso que multiplica. Aí você pega esses dois preços, o que vai gastar com Gabriela Cravo e Canela, que é 30 vezes G, mais o que vai gastar com Tieta do Agreste, que é 70 vezes T, e isso vai totalizar quanto? 460, que é o total geral aqui, ó, que foi dado. O valor total da compra. Pronto. Agora ficou um sistema de equação do primeiro grau, onde temos duas incógnitas aí, G e T. Professor, ele quer quem? Na questão, ele pede o número de exemplares de Gabriela, Cravo e Canela. Então, ele quer G. Eu vou aplicar aí o método da adição. Podemos fazer substituição, adição. Eu gosto mais do da adição. A adição é aquele método que a gente soma as equações onde busca anular uma das incógnitas. Por exemplo, eu não quero G. Quando eu somar a primeira equação com a segunda, eu tenho que eliminar quem? T. Do jeito que está aqui, dá para eliminar? Não, porque tem T e 70T. Mas o que é que eu faço? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 70. Para quê, professor? Para que de modo que fique, quando eu multiplicar menos 70 por t, vai ficar menos 70t. E quando eu somar com 70t que tem na equação de baixo, vai ficar zero. Oxe, professor, e pode multiplicar qualquer equação pelo que você quiser? Pode. Portanto, que você multiplique tudo. Então vai ficar como a nova disposição. Primeira equação, g vezes menos 70 fica menos 70g. Tem que multiplicar todo mundo. T vezes menos 70, menos 70t. E não esqueça do 10. 10 vezes menos 70, menos 700.
E a de baixo eu repito. 30G, né? Mais 70T é igual a 460. Aí agora está perfeito para aplicar o método da adição. Eu vou somar o lado esquerdo, igualar e somar o lado direito. Então vamos lá. Menos 70G mais 30G dá quanto? A gente soma as equações, né? A gente faz assim, né? Menos 70G mais 30G dá menos 40G. Menos 70T mais 70T dá zero. Ó. Vou cortar. Então por isso que eu fiz essa manipulação. Eu sempre manipulo para cortar. Igual a menos 700 mais 460. Menos 700 mais 460 dá menos 240. Tá negativo aqui a letrinha, então eu multiplico por menos 1, né? Aquela velha história. Vai ficar quanto? 40G. O que é negativo vai ficar positivo. Menos 240 vezes menos 1 vai ficar 240. Eu corto um zero de um lado com um zero do outro. E agora vai ficar G é igual a 24. E esse 4 multiplicando passa dividindo. Então, 24 dividido por 4 dá 6. Então, G, que é o que é G? Eu coloquei aqui, é o número de exemplares de Gabriela, Cravo e Canela. Então, letra D, que era o que ele queria. Professor, se eu quisesse achar o número de exemplares de Tieta do Agreste, só era substituir uma das equações. São 10 exemplares, se 6 são de Gabriela, Cravo e Canela, 4 serão de Tieta do Agreste, né? Mas ele pediu Gabriela, Cravo e Canela. Então, letra D. Isso é uma das maneiras de fazer isso. Professor, eu posso substituir nas alternativas? Pode, mas não conte sempre com isso. Aprenda também a fazer um sistema que é interessante também. Beleza? Questão 2, FGV 2015. Em uma oficina há um pote com 18 parafusos e 22 porcas. Todos os parafusos têm o mesmo peso. Todas as porcas têm o mesmo peso. E o peso total de todas as peças é 214 gramas. Quando uma porca é colocada em um parafuso, o peso do conjunto é de 11 gramas. O peso de um parafuso é de... Então, gente, mais uma vez, qual é o foco do nosso problema? Achar os pesos. Os pesos, eu não sei. Quanto é o peso de um parafuso? Eu vou chamar um peso de um parafuso de PA. E um peso de uma porca de PO. Parafuso e porca. Então, isso representa os pesos, que eu não sei. E agora eu vou montar as equações. Ele disse aqui, eu vou fazer logo a mais simples, ó, essa de 11 gramas. Quando você junta um parafuso com a porca, ou seja, PA mais PO, dá igual a quantas gramas? 11 gramas. Beleza. Agora, quando é que dá 214 gramas? É quando é esse conjunto completo. Quando a gente tem 18 parafusos, ou seja, 18 vezes o peso do parafuso, 18 PA, mais 22 porcas, ou seja, 22 vezes o peso de uma porca. Porque PO é o peso de uma porca, tá? E PA é o peso de um parafuso. Quando a gente junta isso, dá 214. Armado o sistema. Beleza? Então ele quer o peso de um parafuso. Ele quer quem? PA. Então, se ele quer PA, eu vou focar em eliminar quem no meu sistema, aplicando o método da adição? Eliminar o PO. Perceba, se eu somar PO com 22PO, eu não vou eliminar. O que é que eu faço para eliminar? Eu vou multiplicar esse PO aqui por menos 22. Porque vai ficar menos 22PO, e quando eu somar com 22PO de baixo, vai eliminar. Agora a gente vai resolver o nosso problema. Vamos colocar aqui. Menos 22 vezes PA. Menos 22PA. PO vezes menos 22. Menos 22PO. E menos 22 vezes 11 dá quanto? Menos 220. Menos 242. Tá? Beleza? E eu repito a equação de baixo, que eu não fiz nada nela. Eu só manipulei a de cima. Aí agora está perfeito para fazer o nosso sistema. Aplicar o método da adição. A gente vai somar o primeiro membro e somar o segundo. À esquerda e somar à direita, né? Então, ó,
Menos 22 PA mais 18 PA dá menos 4 PA. Menos 22 PO com 22 PO dá 0. Menos 242 com mais 214, isso aí vai dar menos 28. Menos 28. A gente vai multiplicar por menos 1 aqui, porque está negativo aí a incógnita, PA está negativo. Aí ambos vão ficar positivos, vai ficar 4PA é igual a 28, porque as duas estavam negativas, tanto o primeiro quanto o segundo membro. Então, PA é 28 e esse 4 passa dividindo. 28 dividido por 4 dá 7. 7 o que, minha gente? 7 gramas. O peso de um parafuso, que é PA, é 7 gramas, porque a gente aqui estava achando o quê? Pesos. Por isso que é sempre importante anotar o que eu estou anotando, porque nada melhor do que tu achar uma coisa e saber o que tu está achando. Quando tu não anota, tu fica sem noção do que tu está achando. PA, eu estou achando o quê? A quantidade de parafuso, o peso de um parafuso, o preço de um parafuso. Então tu tem que anotar para saber o que tu está achando, para tu correlacionar as ideias. Então matemática não é só cálculo, tá? Tem que se ligar nisso aí. Beleza? Então questão muito interessante. Questão 3, FGV 2014. Durante o jogo do Campeonato Brasileiro entre os times A e B, para cada 2 torcedores do time A presentes no estádio, havia 3 torcedores do time B. Então vamos ver aqui, ó. Para cá, A e B, ó. Então isso é uma razão, ó. A sobre B. Por quê? Para cada 2 torcedores do time A, havia 3 do time B. Então A está para 2 e B está para 3. Essa é a ideia, proporcional. O número total de torcedores dos dois times, ou seja, A é a quantidade de torcedores do time A, mais B é a quantidade de torcedores do time B, dá quanto? 40 mil pessoas. O número de torcedores do time A presentes no estádio foi de... Então, gente, vamos fazer essa questão bem rápido. Eu poderia fazer por um sistema de equações, poderia. Mas só com a sacada que eu dou a vocês. Para fazer por proporcionalidade. A é proporcional a 2 e B é proporcional a 3. Então, eu posso representar A assim, ó. 2 vezes x. É como se fosse diretamente proporcional, como a gente viu anteriormente. E B é proporcional a 3. Então, 3 vezes x. Aí agora você vai substituir aqui, ó. A é o quê? Deixa eu ajeitar aqui. A mais B. Então, A é 2x. Mais B, 3x. Que é igual a 40 mil. Se você fosse fazer A vezes 3, B vezes 2, dava certo. Só que tu ia ter que fazer equação com fração. Bem mais trabalho, né? Então, 2x mais 3x igual a 5x, que é igual a 40 mil. X é igual a 40 mil. E esse 5 multiplicando passa dividindo. 40 mil dividido por 5 dá 8 mil. Então você achou X. Quem ele quer? Essa é a primeira parte aqui. Então a segunda parte é o que ele quer. Ele quer o número de torcedores do time A. O número de torcedores do time A é 2 vezes X. Então 2 vezes X é 8 mil. Então 2 vezes 8 mil dá 16 mil. Se ele quisesse do time B, aí seria 3 vezes 8 mil. Como ele quis que time A, é 2 vezes 8 mil, que é 16 mil, letra C. Letra C. Beleza? Então, uma questão bem direta. Outra maneira de você fazer, como eu falei, ia ficar 3A, você ia fazer aqui, ó, multiplicar cruzado aqui, ó. Aí ia ficar 3A igual a 2B. Aí A é igual a 2B e esse 3 passaria dividindo. Aí você ia pegar esse A e botar no lugar de A 2B sobre 3. Somar com B e dar igual a 40 mil. Mas ia dar bem mais trabalho. Você tem que fazer sistema, usar fração. Então esse método aí você faz bem mais rápido. Beleza? Então vamos seguir. Questão 4, FGV 2021. Laura gostaria de comprar certo celular em promoção, mas não tinha, no momento, dinheiro suficiente. Ela disse: se tivesse o dobro do que tenho,
ainda me faltariam R$100. Se tivesse o triplo do que tenho, poderia comprar o celular e ainda me sobrariam R$170. O preço do celular em reais era de... Então veja, gente, quais são as bronquinhas aí nessa questão? Valor que Laura tem, eu não sei. Valor que Laura possui, eu não sei. E eu não sei o valor, o preço do celular, valor do celular. Então essas são as minhas incógnitas aí, os meus problemas que eu não tenho na questão. Então o valor que Laura possui, X. Ou L, como tu queira, quer chamar de L? Pronto, L. Valor do celular, C. Aí agora você vai tentar montar as equações. Vamos lá. Ela disse, se tivesse o dobro do que tenho hoje, ainda me faltariam R$100 para comprar o celular, tá? Então, quanto é que Laura possui? L. Então, se ela tivesse o dobro do que ela tem, seria o quê? 2 vezes L. Ainda faltariam R$100 para ela comprar o celular. Então, ela teria que somar isso, R$100, para que ela pudesse obter quem? C, que é o celular. Porque o celular equivale ao quê? Ao dobro do que Laura tem, mais R$100, porque faltaria R$100. Essa é a sacada. Montar a equação pode ser fácil ou difícil, depende do seu treino. Para muitos isso aí é muito difícil. Tem que treinar. Agora veja, se tivesse o triplo do que tenho, então 3 vezes o valor que ela tem. Qual o valor que ela tem, Laura? L. Poderia comprar o celular e ainda me sobrariam R$170. Então esse 3L aí daria o quê? Daria o celular, que é C, e ainda sobrariam R$170, ou seja, ainda ela ia ficar com mais 170. Cuidado na hora de fazer essa equação, viu? Olha, se ela tem 3 vezes o valor que ela tem, 3L, ela consegue o quê? O celular e ainda tem 170. Então, celular mais 170. Então, essa é a lógica. Porque tem gente que lê sobrariam e bota menos. Não, porque esse valor que ela tem 3 vezes o triplo é igual ao celular mais 170. Dá para comprar o celular e ainda fica 170. Então, essa é a ideia. Pronto. Aí não precisa você fazer o método da adição. Por quê? No sistema? Porque já está pronto, você já pode substituir. Você pega essa equação aqui, ó, por exemplo, essa equação aqui, e no lugar de C, você bota 2L mais 100. Como assim? Veja, 3L é igual C. Quem é C? Tá aqui, ó, C, ó, é 2L mais 100. 2L mais 100 não é C? Então, no lugar de C, eu boto 2L mais 100. Porque C é isso tudinho aqui, ó. 2L mais 100, ó. No lugar de C, 2L mais 100. Beleza? E somo mais 170. Então, isso é uma substituição. É o método da substituição. Porque está mais fácil aí fazer substituição. Então, 3L. Esse 2L passa para o outro lado como menos 2L. E 100 mais 170 dá 270. 3L menos 2L dá L. 270. Então, o valor que Laura possui é quanto, gente? R$270. Mas ele não quer isso. Ele quer o quê? O preço do celular. Agora você acha. Quem é o preço do celular? Celular é 2L mais 100. Eu vou substituir na primeira equação. Poderia também substituir na segunda. 3L igual a C mais 170. Mas eu acho pior. Então, celular é o quê? 2 vezes L. Quem é L? 270 mais 100. 2 vezes 270 dá 540. Mais 100. 540 mais 100 dá 640. Então, o preço do celular é R$640. Letra C. Aí você me pergunta, eu acertei, professor? Faça a prova real. Laura tem quanto? 270. Se ela tivesse o dobro, 270 vezes 2, 540, ainda faltariam 100 para comprar o celular. Realmente, 540 mais 100 dá 640, que é o preço do celular. Vamos testar na outra equação. Se ela tivesse o triplo que ela tem, ou seja, 3 vezes 270, dá 810. Ela compraria o celular e ainda sobrariam 170.
810 menos 640 dá 170. Então faz sentido. Então, substituindo, deu certo. É porque você acertou a sua continha. Beleza? Então, vamos seguir. FGV 2021, questão 5. Em um grupo de policiais civis, há agentes e escrivães, sendo que 20% deles são escrivães e os demais são agentes. 10 escrivães saem do grupo e agora 96% dos policiais civis do grupo são agentes. O número de escrivães que restaram no grupo é... Então essa questão eu gosto de desenhar. Vamos desenhar uma situação antes e uma situação depois. Eu gosto de desenhar para eu entender. Então veja, antes e depois. Antes tem agentes e tem escrivães. Depois tem agentes e tem escrivães. Eu não sei a quantidade de pessoas no grupo, beleza? Então quantas pessoas tem no grupo? X pessoas no início. X pessoas. Beleza. Vamos anotar aqui as porcentagens. Em um grupo de policiais civis, há agentes e escrivães. Então, a quantidade de agentes eu chamei de A e a quantidade de escrivães eu chamei de E. Sendo que 20% deles são escrivães. Então, ó, 20% são escrivães. E os demais são agentes. Então, o total é 100%. Então, o restante é o que falta para completar 100. Então, é 80% são os agentes. Agora, veja a situação depois. 10 escrivães saem do grupo. Então, na segunda situação, a gente não vai ter X pessoas mais. Vai ter X menos 10. Porque vão sair 10 pessoas. Então, X menos 10 pessoas. Beleza? Com isso, agora, 96% dos policiais civis do grupo são agentes. Então, ó, os agentes agora vão ser 96% do grupo. Enquanto, consequentemente, os escrivães vão ser o restante para completar 100%. Dá quanto? 4%, porque 100 menos 96 dá 4%. O número de escrivães que restaram no grupo é... Então, ele quer saber quantos escrivães ficaram. Então, a gente tem que saber aí, veja. O segredo é isso, pensa assim, ó. Aqui é um antes e depois. Aqui é antes e aqui é depois. Quando você desenha, fica bem mais claro para você entender. Qual a dica que eu dou nesse tipo de questão? Qual a dica? Focar em quem não varia. A quantidade que não vai variar. Então veja, qual foi a quantidade que não vai variar? A quantidade que não vai variar é dos agentes. Oxe, professor, mas a porcentagem dele não variou? Sim, a porcentagem, porque as 10 pessoas que saíram foram todas escrivãs. Então, o que é que você raciocina aqui? Ó? A quantidade eu vou chamar de quê? De agentes depois é igual à quantidade de agentes antes. Não mudou. O que mudou foi a porcentagem, porque saíram 10 escrivães. Quando saiu, então, proporcionalmente, na porcentagem, aumentou a quantidade de agentes. Mas não foi porque aumentou em número, aumentou em porcentagem. Então, você arma uma equação assim. O que é que você faz? Quem é a quantidade de agentes depois? É 96% do total. E quem é a quantidade de agentes antes? É 80% do total. Cuidado com esse total aqui, ó, que esse total muda. Vou botar aqui total antes, total depois e total antes, porque muda, que esse total muda, né? Total depois e aqui é total antes. Deixa eu tirar esse rosinha aqui para não parecer que eu estou botando uma fração. Então aqui, ó, é total depois e aqui é total antes. Vamos armar uma equação? 96%, minha gente, eu posso botar como 0,96, que é 96 sobre 100. 96 centésimos é 0,96. Vezes o total depois. Quem é o total depois? X menos 10 pessoas. Igual a 80%. 80% é 80 sobre 100. 80 centésimos, que é 0,80. Beleza? Vezes o total antes. Quem era o total antes? X pessoas.
Beleza. Eu vou multiplicar isso por 100. Para que, Neto? Multiplicar por 100? Para não trabalhar com vírgula. Aí vai ficar 96 vezes x menos 10 igual a 80x. Aí aqui eu evito de trabalhar com vírgula. Pode, Neto? Pode. Então vai ficar 96 vezes x, 96x. 96 vezes menos 10 dá menos 960. Igual a 80x. Aí vai ficar 96x, o 80x passa subtraindo. Menos 80x. E esse menos 960 passa positivo. Moral da história vai ficar 96x menos 80x dá 16x, que é igual a 960. X vai ficar 960 dividido por 16, que é 60. Então você achou x. Não acabou a questão, porque agora você achou x. Então veja, quantas pessoas tinham antes? X. Então x são quantas pessoas? 60. No final, quantas pessoas ficaram? Saíram 10. 50. Então, minha gente, quantos agentes ficaram? Quantos agentes ficaram? Agentes não, o número de escrivãos que restaram. Escrivães são 4% que ficaram. Aí você já pode fazer direto. Ó. 4%. Então, restaram quantos escrivãos? Restaram 4% do total. Então, é 4%, 4 sobre 100, vezes o total. Quanto é o total? 50. 4 vezes 50 dá 200. 200 dividido por 100 dá 2. Então, restaram aí 2 escrivães. Neto, tem outra maneira de fazer? Tem. Você poderia ter achado antes. Antes tinham quantos escrivães? 20%. 20% de 60 dá 12. 20% de 60 dá 12. Não saíram 10 escrivães? Então, 12 menos 10, 2. Você poderia ter achado assim também. Então, essa questão é trabalhosa. Assim, a explicação dela, você tem que fazer várias vezes esse estilo de questão para você ir pegando. Porque muita gente não sabe fazer essa questão. Não só tem essa maneira de resolver, não. Tem diversas. Mas o desenho ajuda muito no raciocínio. Então, essa questão faz parte do assunto tanto de problemas de primeiro grau, do primeiro grau, como de porcentagem, né? Depende de como você vai pensar. Mas fica a dica aí. Então, letra A, a resposta. Questão 6, FGV 2013. Em um grupo de N pessoas, 36% são mulheres e os demais são homens. 3 mulheres deixam o grupo e 3 novos homens integram o mesmo. Nesse novo grupo, 30% são mulheres. O valor de N é... Então, essa questão é muito interessante. Vê como eu vou fazer. O segredo dela é que a quantidade não muda aí. Por quê? Porque sai 3 e entra 3. Então, a quantidade não muda. É muito bom isso aqui. Ó. A quantidade não vai mudar. Eu vou fazer essa questão sem fazer muito cálculo. Vê. Antes, tem uma situação antes. Tem uma situação antes. E tem uma situação depois. Antes, tem uma relação entre homens e mulheres, né? Eu vou botar aqui, ó. Antes, como é que tem a relação? Homens, mulheres sobre homem, homens sobre mulher, tanto faz. Ó. Mulheres sobre homem. E depois também vai ter uma relação de mulheres sobre homem. Só que vai acontecer o quê? Vamos fazer logo a primeira. Primeira relação, mulher sobre homem. O que é que vai acontecer? 36% não são mulheres. Então você pode colocar assim, ó. 36%. Aí você bota aqui assim, ó. Mulheres. Então, 36%. É uma relação. Sobre quantidade de homens é quanto? Se as mulheres são 36%, homens é o restante. 100 menos 36 dá 64%. Essa é a sacada da questão. O que é que vai acontecer agora? 3 mulheres deixam o grupo, então não vamos ter M mais, vamos ter M menos 3. E 3 novos homens entregam o mesmo grupo, então nos homens vão entrar 3, mais 3. Ok. Igual. Então o que é que vai acontecer? Nesse novo grupo, 30% são mulheres. Então veja, vai acontecer o quê? As mulheres vão ser proporcional a 30%. E os homens vão ser proporcional a quanto? O restante para completar 100% é 70%. Essa é a sacada.
Aí agora você vai simplificar. Você pode cortar por cento com por cento aqui, ó. Por cento com por cento aqui. 36 e 64, você pode simplificar também. Por quanto, Neto? Divida por 6, por 6 não, por 4. Quando você dividir por 4, a relação vai ficar assim, ó. 36 por 4 dá 9. E 64 por 4 dá 16. E aqui embaixo, professor Neto, você vai cortar um 0 com um 0. E vai ficar 3 sobre 7. Essa é a sacada. Eu não vou precisar fazer nenhum cálculo. A maioria das pessoas aqui vão fazer cálculos. Elas vão fazer o quê? Vai ficar m sobre h igual a 9 sobre 16. Eu vou até pintar aqui. Ó. M sobre h igual a 9 sobre 16. Aí vai multiplicar cruzado. E m menos 3 sobre h mais 3 vai ficar igual a 3 sobre 7. Vai multiplicar cruzado. Vai ficar um sistema muito grande. Mas eu não quero saber nessa questão a quantidade de mulheres, nem de homens. Eu quero saber o valor total, que é N. Aí é a sacada. O valor total é o quê? Aqui e aqui. N é proporcional ao mesmo tempo. N, vou botar assim, N é divisível por 25. X. E aqui N é divisível por 10x. Como assim, Neto? Porque, veja, as mulheres têm 9 partes proporcionais. Então, é 9x. E os homens é proporcional a 16. 16x. Então, 9 mais 16 dá 25 partes proporcionais. Então, você pode pensar assim, ó. Para você não complicar. Nem bote x. Você pode botar assim, ó. N é um número, o total de pessoas divide por 25. E aqui, ó, embaixo, a quantidade de mulheres é proporcional a 3 e a quantidade de homens é proporcional a 7. Juntando homens com mulheres, 3 mais 7 vai ser proporcional a 10. Então, N divide por 10 também. Divide não. N é divisível por 10 e N é divisível por 25. Então, essa é a sacada para você não fazer cálculo. Aí você olha para a alternativa, porque N é uma quantidade inteira. Não tem como ter 2,5 pessoas, 3,5 pessoas, é um número exato. Então, olhe para as alternativas. Por exemplo, N tem que ser um número que seja divisível por 25 e por 10 ao mesmo tempo. 72 é divisível por 25? Não. 60 é divisível por 25? Não. 40 é divisível por 25? Por exemplo, aqui pulando para cá? Não. Oxe, professor, mas 40 é divisível por 10. Mas tem que ser pelos dois ao mesmo tempo. 48 é divisível por 25? Não. Agora, 50 é divisível tanto por 25. 50 dividido por 25 dá 2. E é divisível também por 10, porque 50 dividido por 10 dá 5. Então, geralmente, essas questões só tem uma resposta, quando não duas para você testar. Aí você faz rápido, bem direto e objetivo. Então, quando ele pedir o total, fica ligado. Só é tu juntar essas partes proporcionais, a de cima com a de baixo. Aí fica muito mais rápido. Professor, se não fosse assim, como é que eu ia fazer? Ia dar bem mais trabalho. Tu ia ter que fazer 16m, ó, 16 vezes m aqui em cima, e 9 vezes h, igual a 9h. Vê o trabalho. E aqui na outra relação ia ser o quê? 7 vezes m menos 3 é igual a 3 vezes h mais 3. Tu ia ter que fazer uma equação gigante aqui para achar valor. Tu ia isolar m, ó. M ia ser 9h sobre 16. Aí depois tu ia ter que jogar no lugar de m lá. Dá bem mais trabalho. Pode fazer assim, lógico. Ah, eu só sei fazer assim, professor. Aí você vai ter que fazer assim. Mas eu estou te dando uma dica. Essas questões, quando tu faz 1, 2, 3, 4 vezes, tu começa a perceber que elas se repetem. Então, como ele não queria a quantidade de mulheres e a quantidade de homens, facilitou. Se ele quisesse a quantidade... Agora, tem que aprender a fazendo cálculo também? Tem. Porque se ele pedisse a quantidade de mulheres, por exemplo, aí tu teria que fazer cálculo. Se ele quisesse a de homens, tu teria que fazer cálculo, né? Mas aqui, ele... Se bem que não, você conseguiria também fazer a quantidade pelas alternativas, né? Se o total... Mas se ele pedisse a quantidade de mulheres, ia ficar um pouco mais trabalhoso. Mas geralmente nessas questões ele pede o total. Então fica a dica aí, tá? Então 50 é o único número das alternativas que é divisível por 25 e por 10 ao mesmo tempo. Beleza? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique.
Um abraço, galera.